digno és de tomar o livro e desatar os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações, e as constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. Ministério Pão Vivo, nesta manhã chuvosa. Graças a Deus pela chuva que cai lá fora. Nós que estávamos com saudade dela, pois a chuva é uma bênção de Deus. E nessa madrugada ela cai serena, mas abundantemente. Já damos a Deus a nossa gratidão. Graças a Ti, Senhor, pela noite de descanso, pela noite de sono e por esta bênção magnífica que é a chuva. A Ti, Senhor Deus, toda a nossa gratidão. E nós vamos continuar em nossa tarefa de ensino, de aprendizado no livro de Deus. A gente continua, estamos ligando o batismo de João, chamado também batismo do arrependimento, com a ênfase ou a apresentação do significado do batismo, porque vem aquelas perguntas. Aliás, eu tinha um saudoso amigo que ele várias vezes perguntou, afinal, por que a gente é fiel, a gente frequenta a igreja, a gente crê, e por que é preciso ser batizado? A gente poderia continuar assim, e o batismo ser voluntário, batiza quem quer e etc. É claro que isto é alguém que ainda não está preparado para servir ao Senhor. Aquele que está a fim de servir ao Senhor, ele está pronto também para cumprir estas regras. É claro, no que tange ao batismo de João, era, embora chamado batismo de arrependimento, era exigido o arrependimento, uma prova deste arrependimento, mas era também um ato de iniciação. Afinal de contas, João Batista foi o precursor de Jesus, ele estava preparando o caminho e era preciso começar direito, começar dentro daquelas regras instituídas por Deus. E Paulo, na sua ênfase, ele entra, ele explica o significado, o porquê do batismo nas águas. Conforme já sabemos, a palavra batismo quer dizer imersão. Alguém que vai ser imergido, ou, dizendo numa língua mais popular, vai ser afundado, vai ser
mergulhado nas águas. E eu que pastoreei durante quase 2 dezenas de anos na minha região, graças a Deus, aqui tem água abundante, mas nem sempre tinha aquele lugar adequado para o batismo. Mas, apesar dos sacrifícios para chegar até ao local, que alegria e bênção estar cumprindo satisfatoriamente a nossa missão. É claro que à medida que vamos vivendo, que vamos conhecendo a Deus, conhecendo as Escrituras, Deus vai nos revelando a Escritura nos seus pontos mais complexos. É claro que naquela época eu batizava em nome da chamada Trindade. Hoje, embora fora do pastorado, se aparece alguém e diz para mim, pastor, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus. É claro que eu batizo conforme já batizei uma pessoa, eu a batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, o significado desse batismo é muito grande. O significado do batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus, tem um significado espiritual muito grande. Compensa renunciar ao mundo, compensa arrepender dos pecados e passar por este ato. Veja o que o apóstolo Paulo falou muito depois do batismo de João. Ele, falando à igreja, escrevendo à igreja em Roma, ele começa o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como permanecer no pecado, nós os que para ele morremos? Ou não sabeis? Olha, veja que às vezes não, isso é normal. Tem coisas que elas são nossas por promessa de Deus, mas nós não sabemos. Acontecia também com os cristãos daquela época. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha a validade do batismo, a validade daquele ato que muitas pessoas acham que é um ato vulgar. Olha aí o mistério espiritual do batismo nas águas. Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fostes batizados na sua morte, sendo sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha que mistério profundo! Assim como ele foi ressuscitado pela glória do Pai,
andemos em novidade de vida. E depois, lá aos Gálatas, capítulo 3, verso 27, ele deixa mais claro ainda. Ele diz: portanto, nós que fomos batizados em Cristo. Aliás, ele disse: porque todos vós que sois batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Note que lindo! Note o significado profundo do batismo nas águas em nome de Jesus. Quando a gente olha para Colossenses capítulo 2, verso 12, a gente vê a mesma concordância. Enfim, a gente conclui dizendo que no batismo nas águas, em nome de Jesus, está a nossa morte, sepultamento e a ressurreição. A morte é apresentada em Romanos por aquela palavra que ele conclui dizendo: sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado fosse desfeito, ou seja, desfeito, e não sirvamos ao pecado como escravo. Ah, isso é tão profundo, é tão misterioso. Por isso, a gente vai continuar analisando este tema, os porquês do batismo de João Batista, os porquês do batismo em nome de Jesus. Mas fica para os próximos vídeos. Amém e amém.